Fala meu caro, fala minha cara, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tomado a minha consciência nesses últimos dias. Eu fiquei um pouco sumido daqui, minha terceira filha nasceu, graças a Deus, e eu resolvi dar uma afastadinha para voltar com tudo também. Então vamos lá. Por que nós nos escondemos de Deus? Introduzindo aqui já o conteúdo desse vídeo, eu fiz uma pequena carta e depois a gente vai passar por ela. Primeiro, eu vou explicar para vocês isso daqui. Adão e Eva, depois do pecado, se escondem. Quem aí lembra? O preso que cometeu um crime, ele também foge do olhar da lei, do olhar da sociedade. Ele fica recluso. O filho que faz uma arte se esconde do pai. Aqui em casa é assim, quando meu filho, ele ou minha filha faz uma arte, eles se escondem de mim. O casal que trai se esconde da própria intimidade. Então você pode perceber que aqueles casais, ou aquele homem, né, aquela mulher que vai trair o outro, sempre tem senha no celular, ou tem algum é, pé atrás com alguma coisa, né? Se vai trair, não trai no meio da multidão, trai num lugar distante. Então essas ocasiões de traição envolve desde lá do comecinho, de Adão e Eva. Quando eles traem Deus, a primeira iniciativa deles é se esconderem da graça, daquela presença de Deus. Existe um fio que atravessa todas essas cenas, onde a graça está ausente, o homem se esconde. Porque graça é presença e desgraça ao pé da letra é a vida sem essa presença. Hoje vamos entender por que fugimos de Deus exatamente quando mais precisamos dele e o que isso revela sobre o sacramento também da confissão. Então, há um tempo atrás, eu trabalhei no presídio, né? Trabalhei em diversos presídios, trabalhei em presídio de Mozarlândia. Eu lembro que lá em Mozarlândia tinha uma capelinha bem do lado do presídio, na rua assim acima. E aí, a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, eu ia para essa capelinha rezar. E já ficava pensando naquilo dali, né? Porque é um lugar de tristeza profunda, onde aqueles que cometeram algum mal, alguma desobediência ou desordem, como lá no Jardim do Éden, ficam escondidos, né? Da face do mundo, da face das pessoas. E nesse ambiente, observando todo esse cenário, eu lembro que às vezes também eu rezava os rosários de madrugada com o Instituto Resend. E era bom, era bom. É um lugar pesado, mas ensina bastante. E parando para refletir sobre isso, né? Sobre a graça, sobre a presença, eu vi uma aula do professor Diego Reis. Eu recomendo que todos vocês também assistam. E ele fala muito sobre santidade, sobre a graça, é, ser a presença, né? E ele cita até o exemplo daquele daquele joguete de palavras, né? Tipo, fulano deu o ar da graça, fulano deu o ar da sua presença. E olhando por esse ponto, isso, cara, isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, a graça é a presença, a graça é a presença. Aí a Helena, quando ela nasceu, Helena deu o ar da graça. E ali se manifesta uma presença, que é a presença de nosso Senhor, que é a presença de Deus, né? Eu parei para refletir também nesse ponto, né? Que quando a gente quer cometer um deslize, a gente se esconde de Deus. A gente sabe, muitas das vezes, que a gente tá errado, tá indo para um caminho imaturo, de infidelidade, e a gente toma essa decisão, às vezes já com algumas nuances de que tá sabendo que tá errado, entendeu? A maioria das vezes as pessoas que repetiam, que era reincidente em um crime, ela sabia que ela estava cometendo era errado, entendeu? Mas ela ia lá e cometia novamente. Por quê? Muito tempo longe da graça, da presença. E qual que é o remédio para isso? A santidade, a busca da perfeição.
Sedes perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é um chamado, é um de vocare, de chamado. Existe algo que te convoca a ser perfeito, né? Então, na imersão org, para alguns alunos ali e amigos que entraram nessa imersão comigo no começo do ano, eu falei sobre isso, né? Sobre esse chamado da perfeição. É muito simples a gente entender qual parte da nossa vida precisa ser amadurecida. Qual parte da nossa vida a gente está se escondendo de Deus. Você que está aí, é fácil você entender. Quer ver? É só você se questionar. Aonde você tem depositado o seu tempo? Depois de você questionar, tá, beleza, eu depositei meu tempo 8 horas do meu dia ou, sei lá, 4 horas do meu dia só no celular. Então você está depositando o seu tempo, né, tá ficando ali no celular olhando a vida de terceiros. Ah, depositei 4 horas do meu dia, é, sei lá, rezando ou fazendo atividade física. Se você olhar a ordem dos seus amores, aquilo que você tem depositado mais tempo é aquilo que você ama, né? Muitas das vezes a gente trabalha, volta do serviço para casa e continua trabalhando, né? Então, assim, não tem um tempo certo para cada coisa. Existe essa desordem, esse instinto, né, de querer sempre mais, mais e mais e mais e acaba que não olha para aquilo que realmente importa, né? Então, a santidade é a busca da perfeição. É muito simples você entender. Onde você está buscando ser perfeito e você não precisa ser perfeito, né? Às vezes a pessoa está buscando ser perfeita na academia, ó, dedicando 2 horas, 3 horas na academia, sei lá. E, cara, é um pai de família, uma pessoa que não precisa dessa perfeição, entendeu? Porque o estado de vida, o dever dela, convoca ela a ser pai, a cuidar do filho, a ser atento à esposa, a trabalhar também, a prover a sua casa. Mas ela tem que ver se aquilo ali não está gerando uma compulsão, né? Um vício. Então você que está aí, onde você tem depositado o seu tempo? Com aquelas pessoas que estão presentes na sua vida? Ou com pessoas virtuais que sequer está sentado ao seu lado, entendeu? Que sequer sabem de fato o seu nome, ou quem você é, ou quais são os seus medos, os seus traumas. Muitas das vezes a gente está olhando a vida de terceiros ou dando muito mais importância a quem está numa realidade virtual do que quem está do nosso lado, entendeu? É muito difícil, né? Por isso que nosso Senhor fala para amar o próximo, e quem está mais próximo de mim é meu filho, é minha filha, é minha esposa, entendeu? São as pessoas que são meus familiares, são as pessoas que conhecem é, o Paulo, né, profundamente. Então, aqui em casa eu coloquei esses dias 16 quadros de santos, né? Que eu falei assim, cara, se eu quero ser santo um dia, se eu quero que essa casa busque a santidade, a perfeição, eu preciso observar quem foram as pessoas que imitaram melhor nosso Senhor. É porque se eu tentar imitar alguém, aqui eu vou, muitas das vezes, né, é, ter uma rivalidade mimética ali, pegando um conceito de René Girard, do desejo mimético, né? Vou ter um conflito, ou eu vou entrar em contraste, né, com a minha personalidade por ser uma pessoa que tá lá, pô, numa condição 1000 vezes diferente do que a minha. Então eu olho pro bastidor, ou olho pro palco de uma pessoa, né? Que tá com seu carrão, sua casona, e a pessoa olha e fala assim, nossa, queria aquilo dali. Mas a sua realidade, sabe, é uma realidade que às vezes o amor que te convoca é um amor para ter uma vida santa, para ter uma vida calma, tranquila, sem muita loucura de vida material, né? Então, hoje a maioria das pessoas estão correndo nesse sentido, né? Nesse sentido, em
pensar que ter filho é caro demais. Cara, eu tenho três filhos. Três filhos. E a gente, assim, não é rico, não. É paupérrimo. Mas dá pra viver. As roupas da minha filha Alice, hoje, a Helena, pô, veste, entendeu? Tem que comprar isso, aquilo outro. Cara, não precisa. Na primeira gestação, vira uma compraiada de trem louco. E aí na segunda já diminui, na terceira nem se fala. Fala, pô, não precisa disso tudo, entendeu? É só o mercado mesmo querendo que você seja cada vez mais ligado a esse a matéria, né? Ao financeiro. Por isso que filho fica caro mesmo, se você for olhar por esse aspecto, né? Aí eu preciso do melhor carrinho, aí eu preciso da melhor roupa, aí eu preciso colocar na melhor escola. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa olhar para os nossos filhos nos olhos deles e falar assim, cara, eu preciso entregar para essa criança aqui valores sólidos, valores cristãos católicos, que vai ficar enraizado nela e que quando ela for para o mundo, ela vai vencer esse mundo de forma heróica, como Cristo venceu a cruz. É isso que a gente precisa. A gente não precisa colocar na melhor escola, a gente não precisa, porra, entregar mais luxos, entendeu? A gente precisa entregar valores sólidos, entregar aquilo que é o amor, né? Fora isso, é só fumaça. Só fumaça. E aqui vamos para um contexto, né? O que pouca gente repara é que quando alguém comete um pecado, que nada mais é do que um crime, um ato de injustiça contra Deus, que é amor, essa pessoa também paga, só que a conta chega na eternidade. O inferno é um lugar de tristeza profunda. Então, já pensando sobre o ponto da penitenciária, né? Se a gente for olhar o conceito da palavra penitenciária, a etimologia, né? Penitenciária, pena, penitência, a pessoa que vai presa, né? Ela paga a sua pena. Para nós que confessamos, que somos católicos, a gente paga na penitência, né? Não é preciso apenas confessar o pecado, né? Tem um catecismo de São Pio X, tem um parágrafo lá explicando exatamente sobre isso. Porque que o sacramento da penitência, que depois é o sacramento, o nome, né? Sacramento da penitência e sacramento da confissão. Que não basta a pessoa apenas confessar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Que não basta a pessoa confessar o pecado diante de outra pessoa. Mostrar o rosto do erro. O que a palavra confissão já entrega em sua origem, né? Do latim confitere. Com mais fitere, declarar. Ou seja, revelar-se diante de alguém. O oposto exato de se esconder. Na sociedade, o autor é acusado ou confessa o seu próprio crime. Então é basicamente isso. Se a gente pega esse joguete das palavras, a sua origem, a sua etimologia, a gente vai entendendo o que cada coisa significa. Se meu filho, ele me desobedecer, ele vai pagar uma pena pra mim. Ele vai ficar em dívida comigo. Por quê? Porque eu sou a pessoa que está responsável por aquela vida, por aquela alma. Então, beleza, ele foi lá, cometeu um deslize que o papai falou assim que não era pra cometer. Eu vou tentar converter, tentar instruir ao máximo aquilo dali, mas vai chegar um tempo que ele vai ter maturidade para entender que aquilo dali já se tornou um ato de injustiça contra a própria palavra que o pai ensinou, o próprio exemplo, né, o testemunho. Não adianta eu falar para ele, ó, meu filho, não é para você, sei lá, jogar sujeira no chão. Se eu chego em casa e jogo sujeira no chão. Então, tem que pregar também com um testemunho, né? Fui lá e ensinei ele. Ele vai ter uma dívida, né? Por isso que no Pai Nosso, quando a gente pensa nesse ponto também, a gente reza, né? Perdoais as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é somente uma ofensa que a gente comete contra Deus. A gente comete um pecado e esses pecados acarretam dívidas, né?
Pra criança, o pai é o Dominum, né? O professor Diego Reis, ele fala sobre isso. O Dominum, o Senhor, ele é o Senhor. Então, assim, o maior símbolo que eles têm no imaginário e na vida concreta, de forma real, quem é as pessoas que são referência para eles é os pais, porra. É os pais. Pronto, tá com eles ali. Porra, foda que hoje em dia a maioria das crianças adota, pô, influenciador aí, é Felipe Neto e o caralho de como referência, né? Enfim, rezemos. Então, repare na traição de casais, porque homens e mulheres fazem isso escondidos, né? Longe da multidão. Porque isso é uma ausência da graça. E a ausência de graça tem nome próprio, que é desgraça. Desgraça, a pessoa começa em desgraça, entendeu? Ausência de graça. Explicando, des é o prefixo de privação. Então a pessoa fica privada, privada da graça, privada da presença, né? Graça vem do latim gratia, de gratus, aquilo que é dado gratuitamente, o favor imerecido. Desgraça é ao pé da letra a vida sem esse favor. E é intuitivo. A pessoa sente vergonha, se esconde, age na ausência da graça. É semelhante ao pecado original. Depois de comerem um fruto, o que Adão e Eva faz? Se escondem. Na maioria das vezes em que minha consciência ficou tomada por desejos ligados à pornografia, foi justamente quando eu estava sozinho, longe de qualquer olhar. Isso aqui é nítido. Quer ver para homem, quer ver os momentos que vai te dar mais tentação, é os momentos que você estiver sozinho, sozinho em casa, ou se não, só no banheiro, entendeu? A pessoa para ela cometer algo que ela sabe que aquilo é errado, tá contaminando o imaginário dela, tá poluindo a inteligência dela, tá corroendo ela por dentro. Ela não vai fazer isso em público, né? A menos que seja porra, um louco já, né? Surtado. Mas ela vai pra dentro do banheiro ou vai ficar trancada dentro do quarto, né? E já volto a repetir como aquele velho jardim lá do Adão e Eva pegou o fruto proibido, desobedeceu a Deus, fugiu da graça, da presença, se esconderam. Então, assim, nós nos escondemos, já respondendo esse vídeo nosso de hoje, você se esconde porque você está fora da graça de Deus. A maior dádiva para um católico é estar no sacramento, fazer o sacramento da penitência ali, né? Confessar e comungar. Sacramento da Eucaristia, pô. A maior graça é essa. A maior graça, entendeu? Só que nós nos esquecemos que a todo momento a graça está presente. E é aí que a intuição de que graça e presença caminham juntos faz sentido. Onde há graça, há alguém presente. Novamente, o professor Diego Reis, ele fala isso muito bem com autoridade em suas aulas. É preciso também penitenciar, arrepender-se, lamentar o que foi feito. E não é acaso que a palavra usada para a casa onde o criminoso cumpre sua pena seja penitenciária. Eu lembro quando eu trabalhei na POG, né, em escala de plantão, em extra, e aí pô, é quase uma cidade ali, né? E lá se chama complexo prisional de Aparecida de Goiânia. E aí tem a penitenciária, né? A penitenciária Aldenir Guimarães. Pô, aquilo dali é tanto preso, é tanto preso, é tanto preso, cometendo, que cometeram um crime, né? E que estão ali pagando por aquilo. E você olha no rosto de cada um. E dá pra perceber, né, em alguns, que aquela pessoa, ela tá
Porra, tá triste com a vida, entendeu? Tá triste com a vida. Alguns não, alguns são sem vergonha, mas tem alguns que você olha e fala assim, cara, esse cara tá triste. Tem um olhar ali que tá querendo, né? É igual as pessoas que estão no inferno, né? Por que que elas sofrem tanto? Porque elas têm a visão daquilo que elas perderam, né? Então a pessoa, quando ela, o preso, né? Quando ele vê a gente de fora, assim, ou quando vê um familiar, cara, é nítido no olhar da pessoa que ela fica assim. São nesses momentos que fica mais nítido no olhar da pessoa que ela fica olhando assim, caramba, o que que eu tô perdendo, né? Do mundo lá fora. Como é bom a liberdade, né? Como é bom tá exercendo uma vida digna. Então, do mesmo modo, é também é, no sacramento da penitência, quando a gente vai lá e se confessa diante de um padre, né, a gente sente aquela vergonha, cara, a gente se expõe, né? E aí você recebe uma penitência, né, para pagar aquilo dali no, nos mosteiros, né? A, nos mosteiros, alguns conventos têm as celas, né? Celas onde as freiras, os monges ficam, né? Porque eles ficam reclusos. Só, solidel é só para Deus, né? Solidel é aquele símbolo que coloca. A Igreja Católica é riquíssima em conceitos e símbolos que remetem ao sagrado, né? Não é só uma Bíblia que o pessoal evangélico pensa que caiu no colo deles, né? Enfim, ou seja, é, o presídio e o confessionário nascem na língua do mesmo lugar. Os dois supõem uma falta, uma dívida e um pagamento. O Pai Nosso, dito com atenção, é isso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É o que eu falei para vocês anteriormente. Por isso você precisa comungar Nosso Senhor com o seu corpo, alma e divindade, e lutar para permanecer em estado de graça, senão é só treva. Basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. O caminho de perfeição, quando vocês olham para a santidade aqui, é o caminho de perfeição. É isso, vocês precisam de- decorar a vida de vocês com um monte de santos, né? Um monte de referência. O Paulo que não é referência para nada, mas tem grandes santos que morreram em estado de graça, que lutaram heroicamente para permanecerem obedientes a nosso Senhor e que não se esconderam de forma alguma da presença de Deus. Olha para a vida de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, uma senhorinha veinha, toda frágilzinha, foi lá e demonstrou grande valentia, grande bravura, né? Servindo os mais pobres. Cara, esses dias eu vi o filme de Santa Teresa de Calcutá, né? De Madre Teresa, eu fiquei, pô, chorei pra caramba, porque que vida que é aquela, né? Uma vida realmente doada até a última gota em prol do outro, em prol de amar o outro, em prol de cuidar do outro, em prol de amar, né, como Cristo. É isso, meus caros. Fiquem todos com Deus. Se acaso vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui abaixo o link para também direcionar vocês ou numa mentoria ou numa sessão de terapia, para que a gente busque viver essa perfeição que todos nós fomos chamados e também amadurecer a nossa vida, não escondendo o nosso rosto daquela face sagrada que todos nós desejamos encontrar um dia. Amém. Fiquem todos com Deus.